Dando continuidade no estudo sobre diagnóstico por imagem, hoje vamos falar sobre a ressonância magnética. Por definição, temos que é o uso de campos magnéticos e ondas de rádio para a obtenção da imagem, que é gerada pela diferença da frequência precessional existente. Dentre as vantagens, temos que não há necessidade de mudar o decúbito do paciente para a visualização de outras imagens, caracterizam os tecidos e faz detecção dos vasos sanguíneos, sem a necessidade de contraste. Entre as desvantagens, temos que o uso de realização do exame é demorado e possui alto custo operacional. Temos os princípios físicos, divididos em dois tópicos, rotação e translação, que ocorrem o tempo todo, e os movimentos precessionais, ocorrem somente dentro do campo magnético. A formação da imagem faz um mapeamento de átomos de hidrogênio pelo corpo. A concentração de hidrogênio no nosso organismo é de 73%, e o núcleo da ressonância magnética é o próton de hidrogênio. Diferentes interações químicas de hidrogênio resultam em vários tons de cinza. E temos a aquisição, que é a resolução espacial grande e consegue produzir matriz com pixel, com espessuras de cortes de tamanhos variados e não empregam a radiação ionizante. Temos a segurança, onde, para realizar o exame, o paciente deve passar por uma avaliação quanto à possibilidade de haver contraindicações relativas ou absolutas. Contraindicação. A contraindicação absoluta é o impedimento permanente ao exame e a contraindicação relativa é o impedimento temporário ao exame. A preparação do paciente da seguinte maneira. O paciente ou responsável deverá preencher um questionário de contraindicação, onde vai conter perguntas sobre ocupações, existência de próteses ou implantes metálicos, históricos cirúrgicos e alergia. Antes de entrar na sala, é de extrema importância fazer uma anamnese do paciente e verificar se ele retirou todos os objetos metálicos do corpo. Durante o exame, é verificado se há presença ou não de próteses metálicas na região de interesse, tolerância do paciente ao exame, sua comunicação com o biomédico e seu comportamento após a injeção do contraste. O ruído acústico ele depende da radiofrequência e dos gradientes. Dependendo da sequência de pulso, o ruído ele é maior. É uma máquina de baixo campo, onde possui um nível de ruído baixo. Na sala que realiza o exame de ressonância magnética, tem que tomar cuidado com baldes, material de limpeza que contenha metal e ferramentas. Nós temos a instrumentação, que tem como componentes básicos a mesa, onde ela posiciona o paciente em região de estudo no equipamento, as bobinas de reforço, onde garante a homogeneidade do campo magnético, os gradientes, onde eles geram os planos ortogonais, o gerador de radiofrequência, onde produz e controla o tempo de exposição e a quantidade de radiofrequência, o magneto, onde ele gera um campo magnético forte e consistente no equipamento. A sua unidade é em Tesla e possui um isocentro, que é o local onde está a região de interesse. É fundamental que o campo magnético seja um campo forte, intenso, constante e instável, e na sua ausência é impossível induzir o movimento nos núcleos ativos. A produção de sinal se dá durante relaxamento, onde somente os prótons paralelos do repouso e os antiparalelos do excitado induzem na variação de tensão na bobina de radiofrequência. No pulso excitatório, há um aumento da frequência do movimento precessional e um aumento da energia, onde irá produzir a relação entre o sinal e o ruído. Temos a escala de cinza, onde mais branco representa a hiperdensidade, cinza é a isointensidade e o preto é a hipointensidade. E a ausência de sinal é quando não há sinal porque a estrutura não possui hidrogênio. Dentro da produção de sinal, temos dois tipos de spine. O spine paralelo, que é o spine up, onde possui mesma direção e sentido do campo magnético, e o spine antiparalelo, que é o spine down, que possui mesma direção e sentido contrário ao campo magnético. Temos alguns fatores que influenciam no estado energético, como por exemplo a energia de ligação química, que quanto maior a energia de interação química, maior é a tendência ao paralelismo e determina se o hidrogênio será paralelo ou antiparalelo. Temos também a potência do campo magnético, que quanto maior a potência do campo magnético, maior será a quantidade de prótons paralelos. Temos os efeitos de relaxamento, que são as formas diferentes de como o hidrogênio distribui sua energia, resultando em sinais diferentes na escala de cinza. O contraste da imagem se baseia na diferença de intensidade de sinal.
Uma imagem possui um contraste quando apresenta áreas de sinais intensos, áreas de sinais intermediários e áreas de sinais fracos. A frequência de Larmor é a frequência do hidrogênio na água, que é maior do que a frequência do hidrogênio no tecido adiposo. Temos o mecanismo de contraste, que é o próprio efeito de relaxamento. Na recuperação T1, a intensidade do sinal depende do tempo de repetição TR e do tempo T1 nos tecidos, que não é controlado, ele muda de acordo com o paciente. No declínio T2, a intensidade de sinal depende do T2 nos tecidos, que não é controlado, e do tempo de eco. O decaimento livre da indução T2 é induzido pelo campo magnético e diminui com o tempo. Está relacionado ao efeito espontâneo da excitação dos prótons. Para finalizar, temos a sequência de pulso, que indica uma ordem cronológica de pulsos da radiofrequência que se repete a cada aquisição. Dentro da sequência de pulsos, temos o spin eco SE e a escala de cinza.